Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Nessa ocasião, nós vamos dar sequência ao nosso estudo dentro do livro de Reis. No último vídeo, nós estudamos o capítulo de número 17, onde nós mostramos aqui a vida do profeta Elias em 6 eventos importantíssimos de uma forma sequencial e ordenada para você elaborar e preparar os seus estudos. Nessa ocasião, nós vamos estudar o capítulo de número 18, onde nós vamos encontrar o desafio que Elias fez para os profetas de Baal e os sacerdotes e profetisas de Azerá. Foi um momento extraordinário. Eu convido você a estudar conosco essa importante lição, esse momento maravilhoso que foi uma grande demonstração de fé, de ousadia e de coragem do profeta Elias, e também ao mesmo tempo o nome do Senhor vai ser exaltado e Israel vai reconhecer que o Senhor é Deus. Você sabe quem foi Obadias? Será que esse Obadias, citado no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, é o Obadias, o profeta menor? Você sabe me dizer por que aquele altar que Elias usou para colocar o cordeiro, ele estava quebrado e precisava ser renovado? Você sabe me dizer quem foi Baal, quem foi Azerá? Eu convido você a estudar conosco e ter a resposta dessas perguntas dentro da palavra do Senhor. Então venham comigo, fique conosco, assista esse vídeo até o fim, certamente servirá para você, professor da Escola Bíblica Dominical, para você, pregador da Bíblia Sagrada, para você, amante da Bíblia, estudioso da Palavra do Senhor. Venha também, estude conosco neste livro maravilhoso que é o primeiro livro de Reis, contendo uma das mais lindas biografias, que é a biografia do profeta Elias, este grande homem de Deus. Antes de nós estudarmos o evento sobre Elias e os profetas de Baal e Azerá, eu convido você a analisar o que levou Elias a esse confronto junto com os falsos profetas. Você deve estar lembrado que no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17, o profeta Elias chega diante do rei Acabe e diz assim: juro pelo Senhor que não descerá chuva e nem orvalho nos anos seguintes, exceto a minha palavra. Depois dessa palavra do Senhor que foi dada a Elias, o Senhor dá uma ordem ao profeta Elias para que se esconda no ribeiro de Querite. O profeta Elias bebia da água do ribeiro de Querite e ali também o Senhor o alimentava. Deus deu ordens para que corvos trouxessem pão e carne de manhã e de tarde. Veja aqui a providência de Deus. Israel estava em uma escassez horrível de alimento, mas o profeta estava sendo cuidado pelo Senhor. A questão é que o ribeiro secou. Quando o ribeiro seca, Deus dá uma ordem para que Israel vá para as regiões de Serepta. Isso está no versículo de número 7. Algum tempo depois, o riacho secou por falta d'água. A seca era terrível. Agora, imagine que diante dessa seca toda, o ribeiro secou. Aí o Senhor traz uma palavra para o profeta Elias e Deus diz assim: vá imediatamente para Serepta de Sidom e fique lá, porque ordenei uma viúva para que lhe forneça comida. Veja bem, queridos irmãos, preste bem atenção que Serepta sai das fronteiras de Israel, não pertence mais às terras de Israel. Serepta está na Fenícia, nas terras de Tiro e Sidom. E você vai lembrar que este lugar é exatamente as terras de Jezabel. Jezabel é oriunda da Fenícia, das terras de Tiro e Sidom. E impressionante é que Deus manda o profeta ir a Serepta para ser cuidado
por uma viúva. Ele sai do ribeiro de Querite, que secou, e agora ele vai empreender uma viagem que dá mais de 500 quilômetros, subindo ao norte de Israel, saindo das terras de Israel e chegando na Fenícia, ali em Sidom. Em Serepta tem uma viúva, e Deus ordenou que essa viúva cuidasse do profeta. O profeta certamente pensou que essa viúva fosse uma viúva de bens, uma viúva de posses, mas veja-nos o que aconteceu. Diz-nos o versículo seguinte, diz-nos assim a palavra do Senhor, que quando o profeta chegou à cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Escute isso, olha o que diz a palavra do Senhor. A seca não atingiu apenas Israel, a seca atingiu também as terras da Fenícia, onde Jezabel era natural, e a Fenícia está passando por uma terrível seca também. E veja que essa viúva estava colhendo os gravetos para acender um fogo, fazer um bolo de um punhado de farinha, ainda tinha um restinho de azeite na botija, e ela diz: estou colhendo esses 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um bolo, um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses 2 lugares, em Querite e em Serepta, Elias precisava aprender a depender totalmente de Deus, tanto para se alimentar como para sedentar a sua sede. E Querite e Serepta se torna escola para o profeta entender e compreender que Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. A seca durou muito tempo, a seca durou mais de 3 anos. E nesse período, o rei Acabe, nas terras de Israel, procura Elias para matar. Diz-nos a palavra do Senhor no capítulo de número 18 e o versículo de número 9. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei meu Senhor não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Acabe promoveu uma caça ao profeta Elias em todo o território de Israel, porém sem lograr nenhum êxito. Procurou por todas as terras de Israel e além das fronteiras das terras de Israel, procurou pelas nações vizinhas, fazendo-os jurar se tinham visto ou não o profeta Elias nas terras vizinhas. Enquanto isso, Elias está esperando que Deus lhe mostre o próximo passo a seguir. E ele fica lá em Serepta durante um período de 3 anos. Elias já havia experimentado a grandeza de Deus, o poder de Deus sobre situações adversas em Querite e agora em Serepta. E ele fica lá aguardando o sinal de Deus para poder sair de lá. O controle que Deus tem sobre as nações, sobre as pessoas, sobre os povos. Elias agora tem esta plena certeza, porque ele foi aprovado quando esteve em Querite, foi aprovado em Serepta e agora ele está pronto
para um desafio maior. 3 anos se passaram, finalmente. 3 anos de seca, e a seca chega também no palácio. Acabe está começando a perceber que Baal não manda chuva, que Baal não é Deus. Mas depois desses 3 anos, olhe o que o Senhor Deus disse a Elias no capítulo 18, versículo de número 1. Muito tempo depois, ou seja, 3 anos depois que Acabe viu Elias, 3 anos se passaram, Elias está em Serepta. E agora Deus diz a Elias: veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Finalmente, depois de 3 longos anos, Deus fala ao seu servo e diz: vai, apresenta-te a Acabe. Interessante é que 3 anos atrás, Deus tinha dito a Elias: Elias, se esconda. E ele se escondeu em Querite e depois foi para Serepta. E agora 3 anos se passaram e Deus diz a Elias: Elias, é hora de você se apresentar a Acabe. Se apresente a Acabe. 3 anos atrás, Deus disse assim: nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. 3 anos sem chuva e sem orvalho. Mas agora Deus está dizendo: darei chuva sobre a terra. E nós vamos agora estudar sobre este encontro do profeta Elias com o rei Acabe. Esse encontro deu-se exatamente em Samaria, na capital, onde está o palácio do rei, na casa do rei. E o profeta agora vai empreender uma viagem mais de 450 quilômetros, saindo de Serepta, das regiões da Fenícia, entrando pelas terras de Israel no norte, atravessando regiões desertas, para chegar na região da Samaria, na capital Samaria, no palácio real, para se encontrar com o rei Acabe. E eu convido você a continuar conosco estudando, vendo a tamanha coragem, fé, determinação deste profeta de Deus, deste grande profeta de Deus que foi o profeta Elias. Tente imaginar a cena dessa viagem que o profeta Elias fez até chegar em Israel. 3 anos de seca, certamente carcaças de animais por todo lado, a vegetação seca, uma imagem horrível de se ver, também um mau cheiro espalhado por todo o território de Israel, por todo o território de Israel. Realmente era uma cena muito triste, a cena da seca, que trouxe consequências drásticas para a nação de Israel. Meus irmãos, e nesta viagem, antes que Elias chegue no palácio real, Elias se encontra com um grande homem de Deus. O nome dele, Obadias. Quem era Obadias? Não confunda esse Obadias com o profeta menor. A tradição judaica diz que esse Obadias era o mesmo o profeta menor, mas não temos provas nenhuma para afirmar, para ter certeza. Então, meus queridos irmãos, o que a gente pode dizer desse Obadias? Que esse Obadias, ele era um ministro, um mordomo, um homem fiel e temente a Deus, que trabalhava no palácio, que trabalhava para Acabe. E quando Elias sai de Serepta para o palácio real, antes de se encontrar com o rei ímpio, com o rei Acabe, Elias se encontra com Obadias, um homem temente a Deus, um servo do Senhor. Ele se encontra com Obadias e diz-nos a palavra do Senhor, que Obadias se inclina com uma atitude de respeito ao grande profeta do Senhor, o profeta Elias. Elias diz para Obadias que faça uma apresentação ao rei. Obadias, diga ao rei que eu vou falar com ele. Me leve até a presença do rei, que eu tenho uma palavra de Deus para o rei Acabe.
Obadias temeu em fazer isso. Obadias sabia que o rei Acabe estava procurando Elias em todo o território de Israel e nas nações vizinhas, e não o tinha encontrado, porque Deus escondeu o profeta Elias ali em Serepta. E agora Elias diz ao servo Obadias que apresente-o para o rei. Obadias sabe que o rei irá matá-lo e Obadias teme fazer isso. Ao mesmo tempo, se Obadias diz ao rei Acabe que Elias está nas terras de Israel, Obadias corria o risco de ser morto pelo rei. O rei certamente teria o executado com a prerrogativa de que Obadias estava escondendo o profeta. Meus queridos irmãos, Obadias, ele é um homem de Deus, um servo temente ao Senhor. Meus irmãos, Obadias temia muito ao Senhor, temia tanto ao Senhor. Meus irmãos, Obadias temia muito ao Senhor. Obadias sabia das ameaças de Jezabel e também que Jezabel iniciou a matança dos profetas do Senhor. E Obadias esconde 100 profetas. Escute isso, olhe a coragem desse servo do Senhor. Obadias esconde em 2 cavernas 100 profetas do Senhor, 50 profetas em uma grande caverna e outros 50 profetas em outra grande caverna, e sustenta esses 100 homens de Deus com pão e água. Que coisa maravilhosa! Elias mandou que Obadias o levasse à presença do rei, mas Obadias teme fazer isso. Então disse Elias: juro pelo nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, que hoje mesmo eu me apresentarei a Acabe. Vejam, meus queridos irmãos, que Elias partiu, pois, a apresentar-se a Acabe, e a fome era extensa em Samaria. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? 1 Reis capítulo 18, versículo 2, versículos 16 até o versículo de número 17. Escute isso, a forma nominal do verbo hebraico que significa perturbar, trazer calamidade, é aqui traduzida como perturbador. Há ocasiões em que esta palavra hebraica é usada com o sentido de víbora, áspide, cobra, serpente. Portanto, perturbador é outra maneira de dizer: é você, sua víbora rastejante. Em outras palavras, Acabe não deixa dúvidas sobre como ele se sentia com relação a Elias. Para ele, o profeta é uma cobra. É ele quem está por trás de todo o problema da terra. E tenha certeza, havia muitos problemas. És tu o perturbador de Israel? Então imagine a cena. Chega diante do rei Acabe um homem que é responsável por tudo isso, pela seca, pela miséria, pela fome, pela escassez, pelas mortes, o campo seco, o gado morrendo, vegetação morrendo, aquela vida de miséria, de desgraça que alcançou todo o território de Israel e chegou até o palácio. Imagine que chega diante do rei Acabe agora aquele homem que Acabe acha que é o responsável por tudo isso. Acabe olha no olhar do profeta Elias e diz: és tu o perturbador de Israel. Isso tem acontecido por sua causa, sua víbora rastejante, sua cobra venenosa, áspide. É isso. São essas as palavras de Acabe para com o profeta do Senhor. Só que o profeta do Senhor não se intimida. Só que o profeta do Senhor está com a ousadia de Deus. Foi Deus quem escondeu ele em Serepta. E foi Deus quem mandou ele sair de Serepta para ter um encontro com o rei Acabe. E o profeta diz: eu não sou o perturbador de Israel. Eu não tenho perturbado Israel. Mas Israel está assim por tua causa. Perturbador é você, seu pai, sua mãe, sua família, sua genealogia. Porque você tem levado Israel a pecar o pecado de idolatria. Na lei, em Deuteronômio, está dito assim: não terás outros deuses além de mim. E você instituiu um culto a Baal e culto a Azerá,
aqui nas terras de Israel. Então o profeta Elias monta um plano, e antes de nós analisarmos este plano, nós vamos verificar a plateia que Elias reuniu naquele momento. Elias reúne representantes das 10 tribos, ou seja, representantes do reino do norte, do reino de Israel. Esses representantes da nação de Israel estavam cocheando entre dois pensamentos. A nação inteira cocheava entre dois pensamentos: se Jeová é Deus ou Baal é Deus. E ali o profeta Elias chega e reúne toda a nação de Israel. Outra plateia que o profeta Elias reúne são os profetas de Baal. Ao todo, 450. Ainda reúne também a outra plateia, a terceira plateia, que são profetas e sacerdotisas de Azerá. Esses 400 profetas de Azerá eram todos sustentados pelo governo a mando de Jezabel, dinheiro público sendo gasto com a idolatria. Então Elias reúne esta plateia em torno de si. A nação de Israel, quando Elias se volta para eles, e Elias diz assim: até quando vocês estarão oscilantes? Até quando vocês vão oscilar? Em outra versão diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos, oscilando para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, sigam-no. Eu lembro exatamente das expressões de Josué quando chegou para a nação de Israel e disse: escolham hoje a quem se vai, se é Baal ou se é o Senhor. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É momento de tomada de decisão. Então nós temos aqui esta plateia formada pela nação de Israel, pelos profetas de Baal e pelos profetas de Azerá. Quem era Baal? Baal era o deus dos cananeus. Baal era adorado na Fenícia. Baal era o deus dos cananeus. Baal era adorado na Fenícia. Logo, ele era adorado no território de Israel antes mesmo de Israel ocupar aquela terra. Quando Israel ocupa a terra dos cananeus, Israel não consegue expulsar, Israel não consegue eliminar esse culto de idolatria. Israel não consegue eliminar o culto a Baal. Então o culto pagão vai sucumbir o culto judaico. É por isso que Deus vai punir a nação de Israel. No ano 722, ela é levada cativa pelo império da Assíria. Baal é Deus dos cananeus. Baal é adorado também na Fenícia. Baal é Deus do tempo, que domina o vento, que domina a chuva, que domina as nuvens, que manda a chuva e se manifesta através do trovão e se manifesta através do relâmpago. É o Deus do fogo. Esse é Baal. Tem suas representações plásticas, mostram sempre em combates. Quem é Azerá? Azerá também é conhecida como a Astarte ou a Astarote, em babilônico como Instar ou ainda como Asherá. É representada por um símbolo cultual de madeira, poste ídolo, por uma árvore, ou também é representada por uma estaca. Era a deusa da fertilidade, do amor e da guerra, e foi introduzida em Israel pela primeira vez logo após chegarem à terra prometida. Era comum no tempo de Samuel e recebeu sanção real por Salomão, 1 Reis capítulo 11, versículo 5, por meio dos cananeus com quem ele fez alianças, sendo Azerá a deusa da fertilidade. No seu templo praticava-se a prostituição sagrada, com várias orgias e rituais que o Senhor, o Deus de Israel, nunca pediu para o seu povo fazer, pois tais coisas atentavam contra a dignidade humana. Portanto, a adoração a esses falsos deuses incentivavam a degradação humana e toda sorte de abominações detestáveis. Que coisas horríveis
que práticas horríveis era essa prática ritualística de culto a Baal, de culto a Azerá ou a Astarote, deusa da fertilidade, a deusa do amor. Já Baal era o deus da guerra, era o deus do vento, o deus do trovão, o deus do fogo, o deus da nuvem, o deus que mandava a chuva. E então Elias reúne essas três representações ali no Monte Carmelo. Quando Elias diz que estava sozinho, quando Elias diz que só eu fiquei como profeta, ele está se referindo àquele Monte Carmelo. Ele está se referindo ali no Monte Carmelo. Realmente ele ficou só, escondeu 100 profetas. Deus vai dizer que ainda tem mais 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal. Mas aqui, realmente, no Monte Carmelo, somente Elias ficou. Elias está sozinho e vai enfrentar os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá e toda a nação de Israel que cocheava entre os dois pensamentos. E aí entra esse episódio maravilhoso que foi o episódio do confronto do profeta Elias com os falsos profetas. Bendito seja o nome do Senhor. Então vem o desafio do fogo. Olhe o plano do profeta Elias. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei o outro novilho e colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então depois vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Eles diziam que Baal é o Deus do fogo. Vamos ver. Diz-nos a palavra do Senhor que Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro. Elias deu para eles a prioridade. Veja que Elias está no campo do inimigo. Elias está sozinho jogando no campo do inimigo. Ele está no Monte Carmelo. O Monte Carmelo fica já perto da Fenícia, nas fronteiras de Israel. E Elias, com muita coragem e ousadia, vai enfrentar no campo do inimigo. Elias disse aos profetas: escolham um dos novilhos e preparem primeiro vocês. Elias dá para eles a prioridade. E nos diz a palavra do Senhor que desde amanhã até o meio-dia nada de resposta. Baal não respondeu. Tem um momento que Elias fica usando de ironia com eles, porque eles não obtêm resposta de Baal. E Elias diz: gritem mais alto, já que ele é um Deus. Talvez esteja ocupado, viajando ou dormindo. E Elias usa aqui de um sarcasmo, né, para com aqueles falsos profetas. E então pararam de gritar e eles entram numa fase terrível de culto, onde eles se ferem com facas, lanças, entram numa êxtase sem sentido algum. E eles começam até a sangrar-se. Por volta do meio-dia, entram em transe até a hora do sacrifício da tarde, ou seja, era perto já das 3 horas da tarde, quando Elias diz para que o povo se aproxime dele. Diz Elias: aproxime-se de mim. E o povo se aproximou de Elias. E aí, meus queridos irmãos, é interessante porque diante da impossibilidade da resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começa então os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Por que Elias leva ali 2 novilhos? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque um vai ser colocado no altar de Baal e o outro vai ser colocado no altar do Senhor. E o que é colocado no altar de Baal não serve para as coisas sagradas, para as coisas do Senhor. Pertence a Baal e não ao Senhor. Interessante é que o altar do Senhor estava quebrado e a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. O altar do Senhor quebrado simboliza o culto do Senhor que estava em desuso, o culto do Senhor que estava fora de moda, o culto do Senhor que estava em segundo plano, o culto do Senhor
que estava em desprezo. A nação de Israel havia desprezado o culto ao Senhor, o verdadeiro Deus. Eles não cultuavam mais, a ponto de que o altar ficou em ruínas. E a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. Deus só responde com fogo quando nós restauramos o altar da comunhão, da adoração, do sacrifício e da oferta ao Senhor. Em seguida ele juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Cavou um rego em volta do altar, colocou lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pediu para que derramasse 12 cântaros de água. 153 litros de água foi colocado ali sobre o altar e o altar ficou encharcado. E é mais interessante que eu quero chamar a sua atenção é para a oração. A oração de Elias foi simples e curta, não usa de palavras vãs nem repetição. Ele usa de uma oração simples e curta. Diz-nos assim a palavra do Senhor. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que hoje fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que o Senhor é Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em seguida a isso, Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou os joelhos no chão e colocou o rosto entre os joelhos. Naquela posição fetal, ele coloca o rosto entre os joelhos e ora pedindo chuva. E orou uma vez, duas vezes, três vezes, 4, 5, 6. E na sétima vez há algo semelhante ou do tamanho da mão de um homem. E Elias diz a Acabe: corre, porque vai chover, senão os teus carros vão ficar atolados. E o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez na nação de Israel. Baal não é Deus do vento, Baal não é Deus da chuva, Baal não é Deus do trovão, do relâmpago, Baal não é Deus do fogo. Não é Baal, não é Azerá que torna a terra fértil. É o Senhor, o Deus, o Criador dos céus e da terra. É o Senhor que manda a chuva, é o Senhor que forma os ventos. É o Senhor que torna a terra fértil, deixando a terra fértil pronta para o plantio da semente, para que haja colheita e para que haja provisão e o sustento para o homem. Que o nome do Senhor seja louvado. Muito bem, meus queridos irmãos, quero concluir esse vídeo afirmando que a vida de Elias é um exemplo para todos nós, que não devemos temer a fúria do inimigo, que não devemos temer de forma alguma, que devemos louvar, adorar somente ao Senhor Jesus Cristo. Não perca o ânimo, não perca a sua fé. Não desanime se você anda assustado com a idolatria que de perto lhe rodeia. Você não vai ser alcançado, você não vai ser atingido. Deus vai lhe guardar de todo o mal, no nome de Jesus. Se você gostou desta explicação bíblica, desse texto bíblico, ative o sininho de notificações, faça a sua inscrição, teça um comentário e compartilhe com seus amigos e irmãos da sua igreja para que também sejam edificados na fé. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Amém.